Podcast Tá Ligado. Olá, ouvintes do programa Tá Ligado. Eu sou a Daiane e o Tá Ligado dessa semana abordará o tema imprensa. Isso mesmo, imprensa, essa prestação de serviços constante que faz parte do nosso cotidiano. Podcast Tá Ligado. Uma coprodução dos alunos de jornalismo da Universidade de Guarulhos. O programa de hoje, especial sobre a imprensa, o Povo Fala conversa sobre a mídia com os nossos ouvintes. Dados, qual é o informativo mais procurado entre os jovens? Entrevista com o editor-chefe do jornal O Ouvidor e prestação de serviços com dicas para os guarulhenses. O perfil conta com a jornalista Flávia Aquino e esportes com a história do cronista esportivo Nelson Rodrigues. E esse é o Tá Ligado dessa semana. Podcast Tá Ligado. E para abrir o boletim dessa semana, a repórter Marcela foi às ruas conversar com as pessoas para saber o que elas acham da influência da mídia. Olá pessoal, estamos aqui no bairro do Picanço, em Guarulhos, e vamos perguntar para as pessoas se elas concordam ou não quando se diz que a televisão manipula os telespectadores. O senhor acredita que a televisão manipula as pessoas? Sim, algumas pessoas mais fracas se manipulam. Agora eu assisto televisão direto e eu não sou manipulado por a televisão. Fábio, você acredita que a televisão manipula as pessoas? Sim, eu acredito. A televisão hoje, ela com todo aquele sensacionalismo, a violência que passa constantemente, a pessoa fica alienada. Não só a violência. Novela também influencia. A mídia ela favorece muito. Ela favorece muito o pessoal que está em alta, né? Favorece as pessoas mais abastadas e ela acaba prejudicando a minoria. Esse foi mais um O Povo Fala, Marcela Correia para a Rádio Tá Ligado. Apesar de ter sido eleita como menos confiável entre os meios de comunicação, a internet está entre os veículos de informação mais procurado entre os jovens. Para entender melhor, a repórter Juana Brito nos diz mais sobre o assunto. Boa noite, Daiane. A gente sabe que hoje o meio de comunicação que mais cresce entre os brasileiros é a internet. Um levantamento feito pelo Ibope em março deste ano afirma que os jovens são a maioria das pessoas conectadas. Os dados da pesquisa indicam que 78% dos que têm entre 16 e 25 anos acessam a internet pelo menos uma vez por semana. Curiosamente, as informações buscadas pelos internautas não são confiadas por eles, já que 53% dos entrevistados afirmaram confiar poucas vezes em notícias de sites, redes sociais e blogs. O acesso com a rede dura em média 3 horas e 39 minutos por dia. É mais tempo do que os telespectadores passam em frente à TV. Já a mídia impressa passa por uma crise intensa. Apenas 6% da população brasileira lê em jornais ou revista. A mídia mudou de forma veloz, radical e irreversível. Juana Brito para o Tá Ligado. E hoje o repórter Bruno Martins vai falar sobre a importância da imprensa. Para isso, ele entrevistou o editor-chefe do jornal O Ouvidor, Roberto Drummond. Com 60 anos de vida, sendo 47 deles dedicado ao jornalismo, o jornalista, escritor e editor Roberto Drummond, em uma entrevista ao programa Tá Ligado, falou sobre a importância dos meios de comunicação na sociedade. Eu acho que a cultura do ser humano, ela decorre da existência da imprensa, porque a imprensa, ela universaliza a memória. O conhecimento, ele vem da oralidade, que muitas vezes a gente fala de imprensa, todo mundo pensa no jornal, e não é. Imprensa é um meio de informação. Facebook, Twitter, blog, você quer uma imprensa mais ativa do que os blogs? Que você está universalizando. Pode não ter muita qualidade, porque você não tem mais a seletividade que havia no passado. Tinha os redatores, os copydesks, que vinham, reuniam as informações e publicavam aquilo. Hoje, qualquer cidadão que tem acesso à internet vai lá, escreve, dá a opinião dele, e aí você provoca mudanças ou não. Para o jornalista que teve passagens pela Revista Veja e Jornal do Brasil, ambos do Rio de Janeiro, e que atualmente é editor-chefe do jornal O Ouvidor de Santa Isabel, a imprensa pode sim ser vista como uma forma de educação da sociedade. Então, eu acho que a importância da imprensa é essa. E hoje ela tem uma capacidade de transformação muito maior por conta das fórmulas de comunicação que existem.
Na cobertura das manifestações do ano passado, surgiu diversos meios de transmitir as informações como mídia ninja. Isso pode ser considerado como imprensa hoje? É imprensa. É o trânsito de informação. O estafeta que sai lá no bairro mais distante da cidade e chega aqui no centro e conta que está faltando água lá, ele está fazendo uma imprensa. A mídia digital, ela tem esse mediatismo dela, ela não te oferece a alternativa de ver as duas ao mesmo tempo. O que a mídia digital te passa? Te passa um informe. Olha, está tendo um maior quebra-pau lá no Palácio do Governo. Não fala por quê, não fala quem, não fala quando, fala o quê e o onde. É um informe. Cabe a quem interessar ir atrás e apurar o resto. Defendendo a mídia impressa na qual trabalhou em toda a sua carreira, o jornalista aponta para a seletividade que os leitores de conteúdo online devem fazer para não deixar-se levar por notícias falsas. O jornalismo impresso ele tem a grande vantagem sobre o jornalismo digital. Ele pode ser consultado daqui a 100 anos. Eu não saberia te dizer se o arquivo digital é classificável e se daqui a 100 anos nós vamos ter acesso a ele. Mesmo porque o volume será tão grande que será muito difícil a gente conseguir selecionar. Principalmente porque você vê hoje muita desinformação girando na internet. E você não tem como atribuir uma credibilidade no informe. Reportagem Bruno Martins, para o programa Tá Ligado. E o Prestação de Serviços dessa semana dá diversas dicas para os ouvintes do programa Tá Ligado. Olá, Daiane, boa noite. Neste fim de semana, Guarulhos participa do Festival Cultural Revelando São Paulo, no Parque do Trote, na Vila Guilherme. O município levará grupos e artistas de arte nativa e indígena. Às quintas-feiras deste mês, a Biblioteca Orobó, localizada no Jardim Presidente Dutra, está com um projeto que visa a reutilização de materiais para a confecção de diversos objetos, visando a conscientização sobre a importância da reciclagem. No sábado, dia 20, às 19 horas, no Teatro Adamastor, um bate-papo com o escritor e professor Paulo dos Santos, sobre o livro Raul Seixas, A Mosca na Sopa, da ditadura militar, censura, tortura e exílio. O livro busca resgatar a importância do compositor e cantor Raul Seixas. O livro também procura ainda verificar sua inserção no cenário artístico brasileiro, em outros segmentos durante a década de 70. É isso aí, ficamos por aqui. Naldo Alves para o programa Tá Ligado. O perfil de hoje abordará a história e experiência da jornalista Flávia Aquino. Olá, boa noite, Daiane. O perfil de hoje falará da experiência da jornalista Flávia Aquino. A rotina jornalística é muito agitada. Hoje, o jornalista é pauteiro, repórter, fotógrafo, diagramador e até mesmo revisor. É o caso da jornalista Flávia Aquino, de 29 anos, formada desde 2009 pela Faculdade Uninove. A jovem profissional também tem experiência em mídia impressa e também como assessora de imprensa. Atualmente trabalha no jornal Vila Galvão há 5 anos como freelancer. Às vezes, a jornalista faz trabalhos para instituições e associações, além de trabalhar como fotógrafa nas horas vagas. Quanto à escolha da profissão, a jornalista conta que inicialmente optou pelo jornalismo para viajar o mundo. Pobre ilusão, brinca a jornalista. Depois descobriu as exigências do curso e isso passou a ser seu grande sonho. Ela conta também que, durante o período acadêmico, estagiou por 1 ano no IPREM, Instituto de Previdência Municipal do Estado de São Paulo. A principal missão do jornalista, segundo Flávia Aquino, é não faltar com a verdade, ter muita responsabilidade e, principalmente, ser imparcial. Ela finaliza com um conselho para aqueles que querem entrar na carreira. Não desistam na primeira porta fechada e nem no primeiro não. Tenha determinação e coragem para saber prosseguir. Aqui quem fala é a Tádila Silva, do programa Tá Ligado. Boa noite. Você sabia que existe uma entidade que protege os jornalistas ameaçados por seu trabalho e luta pela liberdade de imprensa? É isso que vamos ver hoje com o Robson no Variedades. Pois é, Daiane, esta entidade é o Repórteres Sem Fronteira, uma associação sem fins lucrativos que foi criada em 1985 na França, por 4 jornalistas. Nos últimos 20 anos, essa organização tem ajudado jornalistas com pedidos de proteção ou asilo. Também ajuda financeiramente aos jornalistas que necessitam de dinheiro. Esta ajuda permite aos jornalistas forçados ao exílio, agredidos ou processados por suas atividades satisfazerem suas necessidades básicas, pagar suas despesas médicas ou encontrar um lugar seguro para ficar, bem como suas famílias.
A Repórter Sem Fronteiras faz visita a locais onde trabalham jornalistas para verificar as condições de trabalho, avaliando a situação de liberdade de imprensa e investigando casos de jornalistas presos ou assassinados. De acordo com essa entidade, todos os anos cerca de 500 jornalistas são presos, 1.000 agredidos ou ameaçados e mais de 500 pontos de mídia censurados. Todas essas violações ela tenta combater. Robson Rodrigues para o Tá Ligado. O Esportes dessa semana, nossa repórter Iúrica conta mais sobre o jornalista e cronista esportivo Nelson Rodrigues. Olá, Daiane e ouvintes do Tá Ligado. Nelson Rodrigues, além de jornalista e dramaturgo, era também cronista esportivo e tinha uma forma marcante e única de fazer crônicas, pois não falava apenas de futebol, usava seu espaço para refletir sobre acontecimentos importantes para a sociedade. Nelson Rodrigues enxergava naquela época o que vemos claramente hoje, que o futebol deixou de ser brincadeira de bairro há muito tempo e hoje se tornou referência em política, marketing e economia. Para muitos não passa de pão e circo, mas para outros é um sonho a ser conquistado. Nelson Rodrigues não seguia essas regras, falava com o imenso carinho do Rei Pelé e admirava nosso futebol, o futebol do Brasil. Deixou isso bem claro em sua crônica, Complexo de Vira-Latas, onde fala: "Eu acredito no brasileiro, e pior que isso, sou de um patriotismo inatual e agressivo." Iúrica para o Tá Ligado. Cultura. Boa noite, Daiane. Aqui vai uma dica cultural. Para quem gosta de surrealismo e Salvador Dalí, no dia 19 de outubro entra em cartaz uma exposição sobre Dalí. A mostra conta com 150 itens do artista catalão, dentre eles desenhos, gravuras e filmes. Filmes como O Cão Andaluz, A Idade do Ouro, Quando Fala o Coração. A exposição irá acontecer no Instituto Tomie Otaki, que fica em Pinheiros, zona oeste da capital paulista, tendo início às 11 horas da manhã e tendo término às 8 horas da noite. Aqui Mariana Friedman, pro Tá Ligado. E esse foi mais uma edição do programa Tá Ligado, boletim informativo produzido por alunos da Universidade de Guarulhos. Podcast Tá Ligado, uma coprodução dos alunos de jornalismo da Universidade de Guarulhos.